Então, pessoal, vamos a mais uma das nossas aulas, semana 29, dando continuidade ao conteúdo de estética. Hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito da arte, né, num período importante da nossa história ocidental, que é o período medieval, certo? E como ponto de referência, nós vamos aí compreender a ideia de dois grandes e importantes filósofos e teólogos desse período, que o primeiro que nós temos é o Agostinho de Hipona, certo? E também o Tomás de Aquino. Bom, nós sabemos perfeitamente que esses dois grandes pensadores do período medieval, eles têm, né, uma forte influência de dois outros grandes pensadores do período clássico da filosofia. Então nós temos aí o Agostinho, que tem grandemente influenciado pela filosofia platônica, e Tomás de Aquino, grande também pensador do período medieval, mas também fortemente influenciado pela filosofia de Aristóteles. Então, é óbvio que quando esses dois filósofos se debruçam a respeito da arte, eles vão ter aí, né, em determinada medida, noções, vão reforçar noções da arte, como nós já vimos a arte em Platão e também em Aristóteles. Entretanto, é importante destacar que a estética nesse período, o qual a gente denomina aí período medieval, que vai do século, mais ou menos, o século III, né, até aí o século XIII, XIV, mais ou menos, que ela acaba por produzir ou estabelecer critérios, tá? Para a arte no sentido de estilo, há uma estilização da arte nesse período. Por quê? Porque antes disso, a arte ela é vista como algo puramente humano, tá? Então é tido como um resultado de um trabalho puramente humano, de questões puramente terrenas, e aí nós estamos falando de um período em que a gente tem uma forte, né, a igreja exerce uma forte influência na cultura e em todos os outros aspectos da vida humana. Então, para o indivíduo desse período, tá, a, a arte ela é resultado de um comportamento pagão, ou seja, alheio à igreja, alheio aos dogmas cristãos, certo? E isso vai se estabelecer por um período. Entretanto, ocorre que em um determinado momento, alguns artistas, tá? E especialmente nós vamos destacar aqui o período bizantino, certo? Vão começar a reproduzir, ou seja, esculturas, pinturas, e também nós vamos ter aí a questão da música, né, da música sacra. A arte com viés religioso. E a igreja, ela então muda a sua concepção em relação à compreensão da arte. Quando a arte volta para os aspectos da religião, ganha-se nesse momento um aliado importante para a evangelização, para a promoção da fé cristã. Por quê? Esse período também é caracterizado por um período em que boa parte da população do Ocidente, da Europa Ocidental, não era alfabetizada. Então, a igreja percebe que existe uma condição, um veículo, né, um modo pelo qual a arte pode desenvolver um papel evangelizador a partir das representações sacras, certo?
E isso, então, vai sim favorecer o desenvolvimento da arte, a arte bizantina, e especialmente, né, a pintura. Então, algumas noções gerais que nós podemos ter desse período, né? A arte cristã vai buscar, então, estilizar, ela vai promover, tá, critérios para definir a arte que está em conformidade com a divindade, com os conceitos e preceitos religiosos. Então ela vai buscar um estilo que é o quê? Iluminação, né? Retirar da arte tudo e qualquer sombra, tudo e qualquer traço que possa reconhecer ou demonstrar nessas figuras, tá? Algo relacionado aos desejos puramente carnais. Então, há uma suavização do traço, há um emprego da luz, da suavização do traço, iluminação. E uma outra coisa também que vai acontecer, né, é a ideia de que tudo que é produzido da arte é o quê? Uma cópia da natureza. E tendo a natureza sendo criada por um Deus sumamente bom, sumamente perfeito, a arte vai ganhar um status de uma reprodução da beleza divina. E isso vai ser reforçado, né, a partir então da perspectiva tanto do Agostinho quanto do Tomás de Aquino. Então, a arte é capaz, nesse sentido aí, de demonstrar e de reforçar a beleza divina. Então, nós sabemos perfeitamente que Agostinho ele vai pensar, né, o homem a partir de uma dualidade, então o homem no sentido do espírito, né, e o homem no sentido carne, corpo e alma. Isso ele vai desenvolver a partir de Platão, de suas leituras de Platão. Ele também vai pensar a beleza, e isso é uma característica não só de Agostinho, mas também é uma característica de Tomás de Aquino, que é pensar a beleza a partir de propostas bem gregas, né, de harmonia, de regularidade, de proporção. O grego tinha esse conceito de beleza, aquilo para o qual eu posso olhar e dizer que é belo, que é arte, tem que atender esses critérios, certo? Então, tanto o Agostinho como Tomás de Aquino vão assimilar essas mesmas concepções. Mas vale notar uma diferença significante em relação a Agostinho e a Platão. Platão tem aquela concepção de mímese, né? A arte é uma imitação. Portanto, ela não é perfeita, ela é uma cópia, é um simulacro. Nesse aspecto, Agostinho vai diferenciar de Platão, porque a arte, ele vê a arte como uma cópia da natureza, sendo a natureza criação divina, essa cópia, né, ou essa produção, mesmo sendo cópia, não é cópia de algo imperfeito, é cópia de algo perfeito, da perfeição, certo? E Tomás de Aquino vai nesse mesmo sentido, né? Agostinho chega em determinados momentos reconhecer a arte, a reprodução da arte, no sentido de que todas as coisas são belas, como um reflexo, tá?
um reflexo do Criador. E aí eu quero só destacar uma ideia aqui, né, que eu reforcei ao produzir esse material que eu vou disponibilizar lá para vocês. A boa arte e a verdadeira beleza são somente aquelas que colaboram para a vida ético-religiosa do indivíduo. Então, existe aí um critério, tá? Não é que quando a igreja volta os seus olhos para a arte, reconhecendo a arte como uma expressão da natureza e tal como expressão da natureza, também um reflexo do divino, quer dizer que toda e qualquer exemplar da arte pode ser considerado arte, né? No sentido no qual eles estão elegendo aqui aquilo que é perfeito, aquilo que é belo. Essa arte, ela deve colaborar o quê? Com a vida ética religiosa, ou seja, tem que estar de acordo com os dogmas da igreja. No mesmo sentido, Tomás de Aquino vai reforçar essas perspectivas com um adendo aqui. Ele não era muito favorável à utilização, por exemplo, de cantos, no sentido de acompanhamento de instrumentos musicais. Chegou a fazer algumas observações na sua obra, ao tratar sobre a arte, que segundo ele, quando se exagera, né, no uso de instrumentos musicais durante o culto, isso pode o quê? Desviar a atenção do fiel, comprometendo a sua relação com o que mais interessa, que é com Deus. Então, ele pode haver uma falsa comunicação, uma falsa experiência ou uma determinada experiência entre o som, né, que é exprimido pelos instrumentos, e o sujeito, esse que está experimentando, que pode desviá-lo da verdadeira intenção, que é a aproximação divina. Então, ele vai estabelecer aí também alguns critérios, né? Moderação nesse uso dos instrumentos para a composição do rito religioso, certo? E reforçar proporção, perfeição, claridade, né? Que é a luminosidade. Se vocês tiverem aí, eu sugiro que façam isso, a oportunidade de dar uma navegada na internet a respeito das obras de arte desse período bizantino, vocês vão, né, poder verificar essa estilização. E uma outra observação que eu quero fazer aqui, né, que tudo isso não se deu também de uma forma muito tranquila. Houve no período aí entre a filosofia de Agostinho e a filosofia de Tomás de Aquino. Agostinho está lá no século IV, Tomás de Aquino está no século XIII, mais ou menos ali no século VIII, houve um movimento, tá, que buscou destruir as artes, né, com viés religioso. É um movimento radical denominado, né, iconoclasta. Então, é a crise iconoclasta. Essa crise iconoclasta, depois, posteriormente, foi identificado pelos estudiosos não como algo que direcionava puramente as questões da religião. A ideia era, como a arte nesse período ela começou a movimentar de uma forma significativa a economia da igreja, a ideia era afetar a igreja, mas não no sentido puramente religioso, era no sentido econômico, certo? Então, também houve esse episódio aí. No mais, é isso, né, que nós temos desse período. Por quê? É importante destacar que nós temos aí, na arte, assim como em todas as outras áreas da vida, nesse período
medieval, a influência significativa da autoridade religiosa. Não seria diferente, então, na arte. Beleza? Ficamos por aqui. Dúvidas a gente, né, esclarece lá na nossa aula online. Tchau para vocês.